Com a pandemia do Covid-19, a higienização dos alimentos se tornou uma das tarefas domésticas mais essenciais. Não se sabe se a doença é transmitida pela ingestão dos alimentos, mas é certo que, nos depósitos, transportes e prateleiras dos supermercados, os produtos e embalagens ficam constantemente expostos a possível contaminação. Por isso, antes de guardar os alimentos em casa, é fundamental que se faça higienização adequadamente para que não se tornem veículo do vírus. A nutricionista Daniela Gomes, do Serviço de Medicina Ocupacional da PUC-Rio, nos explica como deve ser feita essa higienização. Obrigada por estar aqui, Daniela. Obrigada, eu que agradeço. É possível a transmissão do novo coronavírus por meio dos alimentos? Na verdade, não há evidências que ocorra essa transmissão pelo novo coronavírus por meio dos alimentos, mas a gente sabe que eles acabam ficando expostos, né, a diversos tipos de contaminações, até porque eles são armazenados, transportados, e até chegar às nossas casas é um longo período, né? Então pode ocorrer uma contaminação. Que cuidados devemos ter ao ir ao supermercado? Então, é importante, primeiramente, a gente usar máscara, né? Evitar os horários de pico nos mercados, sempre escolher os horários que os mercados eles são mais vazios. Outro cuidado importante é evitar pagar em dinheiro, né? Fazer o pagamento em dinheiro. Uma opção é você sempre pagar em cartão, porque evita essa manipulação, né? O outro ponto interessante seria você levar sua própria sacola, né? E aí, quando você chegar em casa, você precisa também fazer a higienização correta dessas sacolas que você levou. E também, outro ponto importante é evitar levar as mãos à boca, aos olhos, né? Isso também é importante. Outra coisa que é importante também é quando a gente chega em casa, né? O que a gente vai fazer com esses produtos? É importante a gente reservar uma área suja e uma área limpa em casa, né? Então a gente chega do mercado, a gente deixa as compras e aí a gente vai retirando os alimentos um a um e vai levando para uma área limpa e vai fazendo a higienização. Correto? A gente primeiro fazer a higienização dos alimentos refrigerados, congelados e outros, né? Outro ponto que a gente tem que fazer sempre depois que a gente terminar essa primeira etapa de higienização é sempre lavar as bancadas, né, com água e sabão. Como higienizar embalagens de papel que não podem ser molhadas, como a farinha de trigo ou salgados comprados? A gente pode utilizar o álcool 70, né? A gente utiliza um papel toalha e passa no produto, né? Ou então a solução clorada, que a gente já compra pronto e só lê o rótulo para fazer a leitura correta e seguir o procedimento de higienização correto. Outra coisa importante é que a gente não deve fazer a mistura desses produtos. Então, sempre que você for usar a solução clorada, é somente a solução clorada, ou álcool 70, ou água e sabão. Então, assim, a gente não tem o hábito de misturar. É sempre um produto por vez, tá? Então, quais são os produtos principais para poder fazer essa higienização? Então, normalmente a gente pode utilizar essa solução clorada, que ela já vem pronta, né? Que aí você vai seguir a orientação do fabricante, né? Lendo o rótulo, ou então você vai preparar em casa com a água sanitária. Você vai utilizar uma colher de sopa diluída em 1 litro de água, tá? E vai deixar de molho por 15 minutos e depois fazer um enxágue, tá? Como se deve higienizar frutas, verduras e alimentos perecíveis? Então, as verduras, os legumes e as frutas, a gente primeiro descarta aquela embalagem, né, onde vieram os alimentos, e aí a gente primeiro lava em água corrente, né, um a um, depois a gente utiliza a solução clorada, né, e deixa de molho conforme o procedimento, ou a água sanitária, né, e aí a gente deixa de molho e depois enxágua um a um, né? E depois deixa secar e coloca num saquinho plástico ou num potinho com tampa e deixa na geladeira, né? Em relação a uma coisa que é importante em relação a ovos, por exemplo, que as pessoas ficam com dúvidas, né? Como que faz essa higienização? É importante a gente
faz a higienização com álcool 70 na embalagem, né? E a gente descarta essa embalagem, lava as mãos e coloca os ovos dentro da geladeira em recipiente adequado e só vai lavar com água e sabão no momento em que for fazer o consumo, né? As carnes, por exemplo, você também descarta a embalagem, né? E aí coloca em recipiente adequado. Produtos que você pode reutilizar a embalagem, você pode lavar com água e sabão, né? E basicamente é isso. É recomendado usar máscara e luvas durante essa higienização? Assim, poderia utilizar, né? Na verdade, a recomendação é que enquanto você estiver manipulando o alimento, você não fale, não converse, né? Não pode tossir, evitar usar anel, relógio, porque você acaba tendo um risco maior de contaminação. Mas não necessariamente você precisa estar usando a máscara e a luva, mas poderia. Mas o ideal realmente é você, quando tiver manipulando os alimentos, você só focar nesse trabalho. É importante higienizar também as embalagens que serão descartadas? Na verdade, sim, porque, querendo ou não, você acaba manipulando, né? Então, o interessante é você higienizar a embalagem e aí você vai manipular o alimento, então pode ter um risco de contaminação ali naquele momento em que você estiver mexendo naquela embalagem. Então, a orientação é que você realmente higienize. Quais as dificuldades das pessoas em seguir esse protocolo? Na verdade, assim, não há uma dificuldade, né? Porque esses procedimentos de higienização a gente sempre executou. Então, assim, na verdade, as pessoas não estão muito adaptadas, né? Agora, o cuidado, ele é redobrado. Então, por isso que a gente está focando tanto agora nesse assunto, nesse momento. Mas esses procedimentos de higienização dos alimentos, das verduras, das frutas, isso tudo já existia, né? Mas não é difícil, é questão mesmo de hábito do dia a dia, de você colocar isso na sua rotina. Como deve ser feita a higienização para produtos de delivery ou que foram produzidos por pessoas próximas? Na verdade, você precisa tomar o mesmo cuidado. Assim, como você não sabe como foi manipulado aquele alimento, então sempre há um risco de contaminação. Então e o delivery é um hábito, né, da rotina de muita gente. Então a gente tem como minimizar os riscos. Então sempre que você solicitar, né, sempre receber o alimento usando máscara, pagamento pelo próprio aplicativo. Isolar aquela sacola que veio o alimento, fazer a higienização inicial com álcool 70, depois você retira esse alimento e coloca em um recipiente limpo. Antes disso, você precisa lavar as mãos, né? Antes de manipular esse alimento. Então, e sempre uma dica interessante, dá prioridade aos pratos quentes, né? Que você possa aquecer, né? Porque o novo coronavírus, ele tem uma sensibilidade a altas temperaturas. Então, com o cozimento, essa contaminação, né, já seria minimizada. E evitar esses produtos crus, mal passados também. E sempre que você, antes de consumir o alimento, procurar aquecer. O Serviço de Medicina Ocupacional da PUC está divulgando uma cartilha. Como que essa cartilha de higienização dos alimentos está sendo divulgada? Então, essa cartilha que a gente utilizou para fazer a divulgação dos procedimentos de higienização é uma cartilha que a gente utilizou da UFRJ, né? Ela foi criada recentemente e ela é toda voltada para essa questão de higienização dos alimentos, né? E de como você deve proceder no dia a dia. Explica também como que como ocorre a contaminação pelo novo coronavírus. E você encontra facilmente no site, no próprio site da UFRJ. Se for o caso, a gente deixa o link aqui também. A gente fica por aqui. A TV PUC agradece muito a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu queria falar também que o Serviço de Medicina Ocupacional da PUC-Rio, né, disponibiliza o atendimento nutricional semanalmente, né, para professores e funcionários daqui da PUC.
A gente ainda não retomou as atividades, né? Mas o serviço médico está trabalhando muito para tentar retomar o quanto antes. E enquanto isso, a gente também, a universidade disponibiliza o programa, né, Equilíbrio, que fala um pouquinho de saúde mental e sobre saúde de modo geral. E é importante a gente procurar agora informação, né, correta no meio dessa pandemia que a gente escuta tanta coisa, né, que a gente fica em dúvida o que é certo, o que é errado. Então, eu queria só deixar esse recadinho. Obrigada. Obrigada.